O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Glória a Deus do mais alto dos céus. Glória a Deus do mais alto dos céus. Amados irmãos e irmãs, celebrando o tempo litúrgico do Natal, a Igreja nos convida a voltarmos nosso olhar para a Sagrada Família de Nazaré. Celebramos neste tempo festivo a festa da Sagrada Família. Todos nós desejamos ter uma família abençoada. É ou não é verdade? Acho que não. Bom, melhorou. Todos nós desejamos que nossa família seja abençoada. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vamos perdendo a luz da graça de Deus, vamos perdendo a alegria, vamos deixando que as coisas cotidianas tomem espaço, ganhem volume no seio de nossas famílias, e muitas vezes coisas que nos ferem e que nos levam também a ferir as pessoas que amamos. Queremos uma família abençoada, mas é preciso nos perguntar: o que nós fazemos para que nossa família seja abençoada? Nós sempre vemos o outro como problema. Vocês já observaram isto? O outro sempre está errado. Eu sempre me coloco na atitude de vítima. Às vezes vem a esposa e diz assim para a gente: sou padre, já não estou dando conta mais daquele homem. Né? Por quê? Isso, padre, nossa senhora, é um Deus nos acuda. Artioso, bagunceiro e não sei o quê. Aí vem o marido daí uns tempos: sou padre, não estou dando conta mais daquela mulher. Outras vezes são os pais que se colocam como vítima, muitas vezes os filhos. Eu já encontrei filhos que me disseram assim: não aguento meu pai, minha mãe. Isso é muito triste. O que nós fazemos para que nossa família seja abençoada por Deus, sagrada? Está nas nossas mãos, meus irmãos. O livro do Eclesiástico chama a nossa atenção e orienta o caminho que devemos tomar. Como filhos, honrar nosso pai e nossa mãe.
Honrar pai e mãe, meus irmãos, não é só respeitar, é cuidar, é amar de verdade e cuidar sempre. Eles não cuidaram de nós? Quando criança, quem acordava de madrugada para às vezes olhar o que estava acontecendo conosco quando chorávamos? Não é? E mesmo depois de adultos, muitas vezes, não sei a mãe de vocês, mas a minha entrava no quarto para ver como é que a gente estava, se estava coberto ou não. Às vezes um calor danado e puxava ainda a coberta em cima da gente, né? É o cuidado da mãe. Quanto cuidado a mãe e o pai dedicam a nós, filhos. E qual cuidado nós dedicamos aos nossos pais? Filho, quem honra seu pai, alcança o perdão dos seus pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Palavra bonita do livro do Eclesiástico para nós. Quem cuida do seu pai, quem ama a sua família de fato, quem cuida de sua família de fato, recebe o perdão dos seus pecados e quando clamar a Deus, será atendido. Já vi muita gente dizer assim: Padre do céu, eu rezo, parece que Deus não me ouve. O que você tem feito? Como você tem feito? Tem cuidado bem da sua família? Não é? Às vezes nós nos ausentamos, fugimos de Deus. No passado era muito comum as famílias rezarem unidas. Bom, eu tenho 50 e poucos anos. Vocês, alguns aqui têm 90, não é? Menos ou coisa assim. Mas muitos de nós sabemos o quanto nossos pais, reunidos à noite, chamavam a nossa atenção e todo mundo vinha para a oração do terço. Hoje é raro a gente ver uma família rezar. A gente diz que não tem tempo. Não é questão de tempo, meus irmãos, é questão de prioridade. Deus não é mais prioridade na vida de nossas famílias. Aquilo que o mundo prega como prioridade, que é o lucro, tomou o lugar de Deus. Me lembro quando criança, a sala da casa era o sacrário da casa, é onde ficava o oratório, onde nós nos reuníamos para rezar. Com o passar do tempo, o oratório foi para o quarto da avó, porque a televisão tomou conta da sala. Com a morte da avó, o oratório vai para o lixo. Muitos lugares acontecem isto. E a televisão tomou conta de todos os cômodos da casa hoje. Cada quarto tem uma televisão, ou cada quarto tem um computador. E às vezes quando temos as imagens é mais por decoração do que por devoção. Nós invertemos os valores. E como queremos que nossa família seja tão abençoada quanto a de Nazaré? É preciso retomarmos a oração em família. Vocês já observaram que tudo volta quando se trata de moda? É verdade. Me lembro do meu irmão, minhas irmãs, né, quando eles eram jovens e eu criança, usando aquelas calças com a boca dessa largura assim. Teve pouco tempo aí, estava na moda, né? Na minha juventude a gente usava aquelas calças apertadas, que era até difícil enfiar o pé. Agora está usando de novo, não está assim? Tudo volta na moda, até o corte de cabelo volta. Por que a moda de rezar em família não volta? Porque não é prioridade para nós, Deus. Prioridade é o lucro. Nós vivemos dizendo que precisamos correr atrás do prejuízo. Assim as empresas pregam e colocam para nós. Todo mundo tem que trabalhar de domingo a domingo, por escala, e nós não temos mais tempo uns para os outros. Amados irmãos e irmãs, que tempo eu tenho dedicado à minha família? Que tempo vocês têm dedicado à família de vocês?
O livro do Eclesiástico nos mostra que o cuidado, a harmonia familiar é o caminho para se ter uma família abençoada. E nos chama a atenção para cuidarmos dos nossos pais até o último momento, mesmo que ele esteja ficando meio caduquinho, né? O livro usa uma expressão muito bonita, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, nos convida a não abandonar os nossos pais. Amados irmãos e irmãs, pode ser a melhor casa de repouso, mas não é o seio de família. Você nunca vai ver um sorriso feliz no rosto de quem está numa casa de repouso, abandonado pelos filhos ou pelos netos. É aquele velho ditado, a gente sofre junto, chora e ri junto, mas ninguém quer afastar um do outro. Muitas vezes nós não temos tempo para cuidar de nossos pais. Ah, meu irmão, minha irmã, vale aqui a palavra de Jesus Cristo. Quando as pessoas nos dizem assim, por que você vai ficar cuidando de um idoso? Lembre-se, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Quem de nós quer ser abandonado quando chegar lá na idade avançada? Quem de nós quer ser desprezado? Quem de nós quer que um dos nossos filhos nunca mais volte o seu olhar para nós e nem nos visite? Ninguém. Ao contrário, queremos o carinho e a atenção de todos. Ou eu estou enganado? Não, não estou. Por isso é preciso nós cuidarmos bem dos nossos pais. Ampara teu pai na velhice. Não causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Quantos idosos às vezes têm o mal de Alzheimer, não é? E é muito interessante porque eles falam assim, eu quero ir para casa, estão em casa, eu quero ir para casa. Aí você sai e dá uma volta com ele lá no terreiro, ele chega sempre e fala assim, graças a Deus, cheguei em casa, né? É preciso a gente ser compreensivo, saber compreender a pessoa na sua idade avançada. Muitas vezes nós queremos que as pessoas possam agir com a lucidez que não têm. Queremos que elas possam agir com a força e o vigor que não tem mais. Queremos que elas venham a agir do jeito que nós desejamos. Elas precisam muito mais do nosso amor, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está a receita para que nossa família seja abençoada. Cuidarmos bem uns dos outros. Os pais cuidarem bem dos filhos. Os filhos cuidarem bem dos pais. Viver no seio familiar o amor verdadeiro. Exemplo para nós da Sagrada Família de Nazaré. Não basta só dizer que se ama. É preciso viver o amor. Não basta dar o melhor presente de Natal aos pais e no final do dia 25 está maltratando a mãe fazendo chorar. Não basta. É preciso que nossa ação, nossa vida, seja sinal de alegria. E mais, meu irmão, minha irmã, se você tem vários irmãos, mas os outros não querem cuidar dos pais, não se revolte não. Cuide você com todo carinho, com todo amor, porque veja o que diz o livro do Eclesiástico para nós. Não humilhes em nenhum dia de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Se teus irmãos não querem cuidar, cuide com todo amor você. Cuide com todo carinho você. Lembre desta palavra da Sagrada Escritura. Compreendem o que o padre está dizendo? Em muitas famílias,
Eu sei que na de vocês, graças a Deus, não acontece isso não. Não acontece porque são todos, já aprenderam, são todos santos. Mas tem muita família que tem 6, 8, 5, 4, 10 filhos, mas um ou outro não quer cuidar do pai e da mãe. Diz que não tem tempo. E às vezes sobra para um só. A caridade feita a teu pai não será esquecida. Servirá para reparar os teus pecados. E no final da tua vida, na justiça, será para a tua edificação. Que bom. Nunca desanime de cuidar do teu pai e da tua mãe. Ame. Cuide. Como José cuidou do Filho de Deus. Sempre orientando a sua vida pela Escritura, pela palavra sagrada. Aí teremos uma família sagrada. Veja só o que o Evangelho nos diz. Que diante da perseguição que Herodes inicia, sabendo que os magos não haviam comunicado a ele onde estava o rei dos judeus, o anjo do Senhor aparece a José e diz: toma o menino e vai para o Egito. Para quê? Para que se cumprisse a escritura que diz: do Egito chamei o meu filho. E o escritor sagrado diz para nós que José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. De noite. Compreendem? Às vezes nós queremos deixar para amanhã o bem que podemos fazer nossos filhos. Às vezes queremos deixar para amanhã o bem que poderíamos fazer para nossos pais. Não existe hora nem tempo para se fazer o bem. O dia é hoje, a hora é agora. Que seja meia-noite, que seja 2, 3 da manhã, mas a gente tem que estar atento para fazer o bem sempre. José se deixa guiar pela mensagem de Deus, que orienta a sua vida. É preciso nós estarmos atentos a isto. O que Deus nos pede? Amai-vos uns aos outros. Como? Como Ele nos ama. E como Ele nos ama? Dando sua vida por nós. E como nós devemos amar uns aos outros? Colocando nossa vida a serviço uns dos outros. Não é brigando. Deus não quer isto para nós. Não é xingando palavrão. Quem diz que Deus quer isto para nós? Não é maltratando uns aos outros. Claro que com vocês não acontece isso, eu já sei. Todo mundo santo. Mas a gente quer uma família abençoada e vive falando palavrão dentro da família. A gente quer uma família sagrada e vive maltratando um ao outro. A gente quer uma família abençoada e vive emburrado um com o outro dentro de casa. Não tem jeito. Ou nós colocamos Deus no centro da nossa vida, acolhendo a sua palavra e deixando que ela transforme os nossos lares em verdadeiras igrejas domésticas, ou então, meus irmãos, nós teremos famílias distantes da graça de Deus, que não têm força para vencer os tormentos, os desafios, a dificuldade. José toma o menino e parte para o Egito. Diante dos desafios, diante das perdas, diante da dor, diante das dificuldades, quais são as nossas atitudes? Confiamos de fato em Deus? Acolhemos a mensagem dEle? Fazemos aquilo que Ele nos pede? Queridos irmãos e irmãs, existe uma frase de Dom José Carlos, muito simples a frase, mas que me marcou profundamente e que me ajuda muito a viver a fé. Pregando o sermão do encontro, ele dizia assim: rezem nos tempos bons, para que quando vier as dificuldades, vocês tenham forças para permanecer de pé. Quantas vezes na hora da dor, das perdas, dos desafios, a gente diz assim: eu não estou tendo força nem para rezar, eu não estou conseguindo rezar.
Mas, meu irmão, era preciso ter rezado quando você estava bem. Neste tempo, às vezes, nós não procuramos a missa. Não procuramos rezar, então não adquirimos, vamos dizer, anticorpos para enfrentar os desafios e dificuldades. A gente não tem que alimentar bem o nosso corpo para ele ser firme e vencer as inflamações e infecções? Não é assim? A gente tem que ter uma alimentação saudável, porque se a alimentação não for saudável, o corpo definha. E qualquer enfermidade nos joga na cama. E a gente não aguenta nem levantar. Assim também nosso espírito. Se nós não alimentarmos pela oração, pela Eucaristia, onde nós vamos encontrar força para vencer os tormentos? José acolhe a palavra de Deus. Esta palavra que nos fortalece, que nos alimenta. E a palavra viva, encarnada, o próprio Cristo, eucarístico, que vai nos fortalecer para que sejamos famílias abençoadas. E continua o evangelista dizendo que com a morte de Herodes, o anjo, o mensageiro de Deus, novamente diz a José: volte com o menino, porque aqueles que procuravam matá-lo já morreram. José levanta, pega o menino e volta. Colocar-se de pé é atitude de serviço, de obediência a Deus, de desejo de fazer a vontade de Deus. E José tem receio, porque Arquelau está governando na Judéia, ele prefere ir então para Galileia. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos que este é um risco para a nossa família, nós temos que contornar o risco. Nós vamos trazê-lo para dentro de nossa família? Compreenderam o que o padre está dizendo? José percebe que o filho de Herodes está governando. Então, calma, não posso ir para a Judéia, vamos para a Galileia. E acolhe novamente a vontade de Deus. Volta para Nazaré, terra natal de Maria, para se cumprir novamente a escritura que diz: ele será chamado Nazareno. Colocar a palavra de Deus como centro da nossa vida, ter a Eucaristia como centro da nossa vida, colocar Deus como prioridade na nossa vida, amá-lo, não somente nas alturas, mas sobretudo na pessoa de cada irmão, de cada irmã que Ele coloca ao nosso lado. Primeiramente, amar os membros de nossas famílias. Nós precisamos aprender a nos amar. Amar respeitando o outro como ele é. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam a nosso modo. E se não for, a gente briga. E maltrata, e fere. Amar. Amar primeiramente os membros da nossa família. Depois, amar as pessoas que convivem conosco. Amados irmãos e irmãs, amor, humildade, serviço e acolhimento da vontade de Deus. Estes são os exemplos da Sagrada Família de Nazaré para nós. Então peçamos a Deus que nos conceda esta graça de sempre voltarmos o nosso olhar para Maria, José e o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, que se faz um de nós, e pedirmos a eles que nos conceda a graça de sempre vivermos o amor, o serviço, a humildade e a dedicação um ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.